Bom dia a todos, Shabbat Shalom, sejam todos bem-vindos mais uma vez a Keila Peniel de Fortaleza, hoje para mais um estudo da Torá do Eterno, hoje com a porção de Vayet Hanan, que está no livro de Deuteronômio, no livro de Devarim, capítulo 3, do verso 23 ao capítulo 7, verso 11, hoje Shabbat Nahamu, Shabbat do consolo. Baruch Hashem, o Eterno tem nos ajudado, nos fortalecido e nos feito chegar a lugares elevados através da sua santa Torá, do estudo da prática da sua Torá. Então a Parashá Vayet Hanan, que significa eu supliquei ou eu implorei, fazendo referência ao pedido de Moisés, Moshe, de entrar na terra de Canaã. Ele orou, suplicou, implorou, mas mesmo assim o Eterno ele não mudou o seu decreto. Nós vamos entender o porquê que o Eterno não deixou Moisés entrar na terra. Então, essa porção, como sempre, vários assuntos, mas nós iremos abordar basicamente 3 assuntos que estão interligados e que nos trarão lições práticas para as nossas vidas, primeiro assunto é a questão da própria oração que Moisés faz, Ele vai te Hanan, significa eu supliquei. Ele está conectado também com a repetição dos 10 ditos, as 10 palavras, os 10 mais conhecidos como os 10 mandamentos, Novamente é repetido aqui nessa porção. E também nessa porção nós vamos ver o primeiro parágrafo do Shema, A oração central do nosso povo, a oração central do judaísmo, Shema Israel. Então, sem mais delongas, gostaria já de partir para a introdução com a leitura inicial da primeira aliá, Devarim capítulo 3, versículo 23, que diz assim: E roguei ao Eterno naquele tempo, dizendo: Eterno Deus, tu começaste a mostrar ao teu povo a tua grandeza e a tua mão forte, pois que Deus há nos céus e na terra que faça como tuas obras e como os teus feitos extraordinários. Deixa-me passar, rogo-te, verei a boa terra que está além do Jordão, este bom monte e o Líbano. E irou-se o Eterno contra mim por vossa causa, e não me escutou, e disse-me o Eterno: Basta, não torne a falar-me mais nisto. Sobe ao cume da colina e levanta os teus olhos para o ocidente, para o norte, para o sul, para o oriente, e contempla com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. E ordena a Yehoshua, a Josué, anima-o e fortalece-o, porque ele passará na frente deste povo, e ele o fará herdar a terra que verás. E ficamos no vale de fronte de Bet-peor. Então aqui a leitura inicial, não fizemos a leitura completa da primeira aliá, mas até aqui para nós começarmos a nossa reflexão da porção de Vayet Hanan. Então Moisés ele começa suplicando ao Eterno para entrar na terra de Canaã. As preces de Moisés foram sinceras e contínuas. No entanto, o Eterno não se sensibilizou com seus pedidos e ainda irou-se com Moisés, O Eterno disse: olha, não toque mais neste assunto, basta, não torne a falar mais nisto, já está decidido, você não entrará na terra, Você será recolhido e se juntará a mim. Lá no capítulo 24, verso 27, nós vamos ter uma profecia que ela se cumpriu cabalmente, E aqui é algo muito importante para nós, porque vamos ver de fato que a Torá ela é
a verdade, né? Então, e Moisés era o profeta do Eterno. Ele vai dizer lá que o povo será disperso, né, entre as nações e permanecerão poucos na terra, e assim se cumpriu essa profecia de Moisés. No capítulo 5, verso 16, temos a repetição dos 10 ditos, né, as 10 palavras, os 10 mandamentos. E lá no final da porção, capítulo 6, de 4 a 9, nós vamos ter o primeiro parágrafo da principal reza do nosso povo, que é o Shema Israel, escuta Israel. Então, aí um rápido resumo do que nós iremos ver e vamos, sem mais delongas, partir para a nossa reflexão. Nós acabamos de passar pelas 3 semanas de muita restrição, do período de 17 de Tammuz até o dia 9 de Av, que é o período conhecido como Ben Hametzarim, né? Ou seja, entre as constrição, entre as restrições, né? E esse período ele vai culminar no dia 9 de Av, aliás, culminou no dia 9 de Av, né? Onde nós fizemos o jejum, no dia 9 de Av. E esse dia 9 de Av ele é conhecido como um dia de ruptura, um dia de desconexão. Foi nesse dia 9 de Av que os espias eles voltaram com um mau relatório lá da terra de Canaã. Disseram que a terra era muito boa, mas era uma terra que engolia os seus moradores, né? Uma terra que não seria fácil conquistá-la, né? Então aí houve uma desconexão. E aqui a gente já deixa um ponto interessante, porque eles viram e falaram, né? Então a questão de nós utilizarmos nossos sentidos sempre para o bem e não para o mal, né? Eles viram a terra, viram que a terra era boa, mas falaram mal da terra, né? A questão de falar mal não teria nenhum problema se não tivesse ninguém escutando, né, o que eles falaram. O problema é que o povo escutou e o povo deu crédito, deu ouvido aquelas palavras dos espias. E é dito que esse dia foi o dia 9 de Av, né? Então um dia de desconexão, um dia de escuridão, um dia de ruptura do povo com o Eterno. É dito que o dia 9 de Av, ele é conhecido como o dia da serpente, o dia da Nahash. E Nahash na Gematria é 358. E também esse dia também em algumas linhas judaicas, é dito que uma Mashiach nascerá nesse dia, no dia 9 de Av. Por conta dessa conexão de Nahash, que é 358, com o Mashiach também, que é 358. Então, em todo caos, em todo impedimento, em toda escuridão, né, em toda ruptura, há também o lado oposto, que é o do renascimento. Então, 9 de Av é um dia de escuridão, um dia de ruptura, mas também um dia onde florescerá o início da era messiânica. Tanto é que do dia 9 de Av até o dia 15 de Av, o dia 15 de Av é conhecido como dia do amor. Então o dia de 9 de Av é o dia mais triste na história do povo de Israel, e o dia 15 de Av é o dia mais alegre, né? Que é o dia conhecido como dia do amor. Então estamos no Shabat Nahamu, Shabat do consolo. Esse período do Ben Hametzarim que passamos, nós tivemos 3 Haftarot de admoestação, 2 do livro de Jeremias e 1 do livro de Isaías. E agora começamos, né, num período onde nós iremos ter 7 Haftarot de consolo. E por que 7 Haftarot de consolo? Porque esse período de 3 semanas, onde tivemos as Haftarot de admoestação, eles não é suficiente para que nós nos recuperemos, né, de todo esse período de escuridão. Então, 7 Haftarot de consolo que nos vai levar até a festa de Yom Teruah ou de Rosh Hashanah, onde nós estaremos escutando a voz do shofar. E aí novamente a questão do ouvir. A questão do ouvir, quando o povo de Israel esteve recebendo a Torá lá no Monte Sinai, eles
ouviram o toque do shofar, eles ouviram os trovões, e é dito também que eles viram o som. Não só ouviram, mas também como viram. Então, uma retificação do sentido de ver e do sentido também de ouvir. Baruch Hashem. E a Haftará para essa primeira Haftará de consolo, né? Está no livro de Isaías, capítulo 40, do 1 ao 26. Então hoje, Shabbat Nahamu, por conta disso. Então, colocando aí no slide para nós possamos ver. Lá diz assim: Nahamu, Nahamu Amin Yomá Elohechem. Ou seja, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E é interessante que ele diz lá Nahamu, Nahamu. Consolai, consolai duas vezes, né? E por que o profeta Isaías manda consolar o povo duas vezes? Consolai, consolai, Nahamu, Nahamu. Então, nossos sábios explicam que o uso duplo da palavra consolai, o povo judeu cometeu um pecado duplo, recebeu um castigo duplo e, portanto, é confortado duplamente. Então, vamos entender o porquê, né? O consolar e consolar, né? E hoje começamos as Haftarot de consolo com o Shabbat Nahamu, o Shabbat do consolo. Em outro local, nossos sábios comentam como seus mandamentos, né? Os mandamentos da Torá são duplos, assim também nossos consolos terão que ser duplos. Nós já temos falado disto em algumas oportunidades. Nós vivemos no mundo da dualidade, né? Então este mundo ele é dual, o bem e o mal, né? Frio e quente. Nós temos o aspecto físico e o aspecto espiritual. Então tudo é duplo. Então o erro que Israel cometeu foi duplo nesse sentido, né? E aí vem a pergunta: por que esta ênfase no número 2, né? Porque um pecado pode ser dobrado, né? E o que significa a declaração de que os mandamentos são dobrados, né? Então, os termos dobrado ou duplo referem-se às duas dimensões diferentes. Então, tudo na vida judaica, né? A Torá e os seus mandamentos, a instituição do templo e o nosso consolo, vai refletir essa dualidade, né? Porque, como eu falei, tudo neste mundo é composto de um componente físico e um componente espiritual. Então, por isso que o povo é consolado duplamente, né? Nahamu, Nahamu, consolai, consolai. O ser humano ele é essa mistura, né, de corpo e espírito, que juntos formam um ser completo. Então, para que haja um consolo completo, esse consolo ele tem que ser duplo. E um ser humano é considerado inteiro quando seu corpo e sua alma estão funcionando juntos para servir ao Eterno. Então, nós, de fato, nós seremos completos inteiros quando nós estivermos servindo ao Eterno de corpo e alma, né? Fisicamente e espiritualmente. As mitzvot são semelhantes. As mitzvot elas são compostas destas duas dimensões. Toda mitzvah contém um componente espiritual, então as intenções por trás dela, e também um componente físico, que é a maneira pela qual a mitzvah é cumprida. Então, duplo novamente, para demonstrar essa questão do consolo duplo, que o profeta ele manda que o povo seja consolado. E é isso que os nossos sábios querem dizer quando declaram que as mitzvot da Torá são duplas. Similarmente, o pecado duplo cometido pelo povo judeu refere-se aos aspectos físicos e aspectos espirituais do pecado. E da mesma forma, a punição que se segue, a destruição do templo sagrado, foi tanto espiritual quanto física. A destruição não foi limitada às pedras do templo. O povo judeu foi punido também com a ocultação do Eterno. Então, quando o templo é destruído, né, e o templo era um local de manifestação da Shekhinah do Eterno, então quando o templo é destruído, a Shekhinah se oculta também. Então, há uma perda dupla do povo, né? Do local físico, onde o Eterno ele era buscado, e a perda da presença da Shekhinah, da questão espiritual do Eterno. O próprio templo sagrado reflete essa dualidade.
essa dualidade física, né? Por quê? Porque lá a luz divina com a qual iluminava, ela era infinita por natureza. Então sua destruição foi, portanto, um golpe duplo, pois afetou esses dois aspectos, né? O aspecto físico e o aspecto espiritual. E aí, quando o templo ele for reconstruído, né, na era messiânica, com a vinda do Mashiach, Yeshua, nosso consolo será duplicado, porque envolverá ambas as dimensões. Não somente a estrutura física do templo será restaurada, como sua revelação divina também retornará. Então, por isso que o profeta ele diz: Nahamu, Nahamu, consolai, consolai o meu povo. Baruch Hashem. Então, hoje, Shabbat Nahamu, nós damos início às Haftarot de consolo. Serão 7 Haftarot, nas próximas 7 Parashot teremos cada um Haftarah de consolo, e todas o livro de Isaías, até culminar, né, com as vésperas da festa de Yom Teruah, onde nós estaremos ouvindo a voz do shofar. Amém? Baruch Hashem. Então, nós já podemos partir para a reflexão em si da porção de Vayet Hanan. Vayet Hanan. Então temos aqui muitos segredos, muitos ensinos práticos para as nossas vidas. Eu sempre gosto de trazer o ensino prático da porção da semana, porque é isso que faz diferença nas nossas vidas, né? Você vê que essa pedagogia que o Eterno ele iluminou os nossos sábios na divisão das porções da Torá, ela é muito eficaz. Então, a cada ano que nós repetimos o ciclo de estudo da Torá, em cada porção tem ensinos profundos para as nossas vidas, e nem uma leitura ou um estudo na semana ele é capaz da gente alcançar todos os ensinos. Então, com a repetição ano a ano, né, de cada ciclo da Torá, a gente pode ir se aprofundando e colhendo cada vez mais aqueles ensinos que eles fazem diferença na nossa vida, né? Porque a Torá ela é um alimento diário, e a Torá ela é um alimento fresco. Você vê que quando Moisés ele vai falar da porção, ele vai falar da Torá nessa porção, ele diz que ela é algo para hoje. Ela é algo para o nosso tempo. Ela não é uma coisa do passado, ela é uma coisa para a atualidade. E de fato, a gente pode extrair ensinos práticos para as nossas vidas, para este tempo que nós estamos vivendo hoje, né? E isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Então, com Vayet Hanan não é diferente. Aliás, Vayet Hanan não é diferente. Vayet Hanan nos mostra alguns ensinos práticos tremendos, e com a ajuda do Eterno a gente vai passar agora. Amém? Para o Hashem. Então, deixa eu passar aqui já para o próximo slide, com o início aqui da porção de Vayet Hanan, que diz assim: Vayet Hanan el Adonai ba'et ha'if lemor. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo. Então Moisés pede graça, então ele pede graça para entrar na terra, certo? Pede graça para entrar na terra de Israel. E aí eu deixo uma pergunta: por que Moisés queria entrar na terra de Israel? Por que Moisés queria entrar? Ele já sabia que seria recolhido. Moisés já sabia que tinha que passar o bastão para Yehoshua, para Josué. Então, por que mesmo assim ele insiste com o Eterno para entrar na terra de Israel? E aqui é a primeira lição, né, importante para as nossas vidas, né? Por que Moisés ele pede para entrar na terra de Israel? Então, há muitos estudos, há muitos debates com relação a essa vontade de Moisés de querer entrar na terra de Israel, né? Então, uma primeira resposta seria: ele queria cumprir as mitzvot que só poderiam ser cumpridas dentro de Israel. Então, Moisés ele queria entrar na terra de Israel porque ele queria cumprir todas as mitzvot da Torá. E tem mitzvot que só podem ser cumpridas lá dentro da terra de Israel. Então,
Isso aqui é uma primeira resposta por que Moisés queria entrar na terra de Israel. Uma segunda resposta, ele queria continuar a guiar o povo que aprendeu a amar. Moisés, ele era um líder que amava o seu rebanho. Ele, de fato, ele era um pastor que queria conduzir o seu rebanho para os melhores apriscos, para as melhores pastagens. Então ele queria continuar a guiar o povo que aprendeu a amar. E a terceira resposta, que aí já vem aqui a grande lição, uma grande lição que a gente pode extrair dessa porção para as nossas vidas. Lição prática que a gente extrai para a nossa vida diária. Ele queria manter a sua conexão com o mundo físico. Moisés iria partir. Ele ia partir para o além, ele ia partir para o mundo espiritual, mas ele queria manter a sua conexão com o mundo físico. Mas como é isso? Porque Moisés queria manter a sua conexão com o mundo físico. E aí, para explicar isso, eu vou contar uma história que eu ouvi de um estudo do Rabino Milan. Nesse estudo, o Rabino Milan ele conta que havia um judeu que ele era um grande comerciante e que todos os anos tinha uma feira, né, da atividade da qual ele era comerciante, e que nessa feira ele ia todo ano para fechar os negócios, comprar mercadoria, né, abastecer o seu comércio e tocar a sua vida, né? E em um determinado ano ele não pôde ir a essa feira. Ele adoeceu, teve que fazer uma cirurgia, então ele ficou se recuperando da intervenção cirúrgica pela qual ele passou. Ele não pôde ir para a feira. Então ele pede a sua esposa para ir no seu lugar. Então ele a orienta, ele passa todas as informações, diz como é que ela deve, né, conduzir com cada vendedor, com cada fornecedor, e assim ela toma aquela missão nas suas mãos e ela vai para a feira para poder fechar os negócios e as compras das mercadorias para o ano seguinte. E ela vai e ela faz conforme o seu marido a orientou, e ela vai além. Ela consegue, né, fechar todos os negócios que tinham que ser fechados, e ainda ela consegue novas mercadorias, novos negócios, né? E tudo certo, tudo muito bem, até o ponto de ela fechar, né, todos os negócios e fazer o pagamento. Nessa feira, os negócios eram fechados, mas eram pagos só no dia seguinte, né? No dia seguinte que se fechava os negócios, eram pagos as compras. Então ela fechou toda a compra. No dia seguinte, quando ela foi fazer o pagamento, ela não encontrou o dinheiro que ela levou para pagar as mercadorias. Então ela procurou na bolsa, não achou o dinheiro, voltou para o hotel para ver se tinha deixado lá no quarto do hotel. Também não encontrou lá no quarto do hotel, e ela começou a ficar desesperada com aquela situação. Ela procurou na bolsa e na mala, não achava, até que ela viu que na bolsa tinha um buraco, e foi por ali que o dinheiro tinha caído, né? Então ela se deu conta que o dinheiro caiu no caminho por aquele buraco que havia em sua bolsa. Então ela refez todo o percurso atrás do dinheiro, procurou e não achou. Até que ela foi no dia seguinte ao primeiro negociante. Ele também era judeu, era um justo. Ele disse para ela: olha, não se preocupe, nós conhecemos seu marido, nós sabemos que ele é um justo, é um homem honrado, é um homem honesto. Não se preocupe, você vai levar a mercadoria e depois você paga, depois ele paga, não tem nenhum problema, né? Isso aí não vai ser problema. E assim ele fez, né? E disse: olha, eu vou lhe ajudar, eu vou em todos os outros fornecedores, a gente vai conversar com cada um deles e vai dar tudo certo, não se preocupe. E assim ele fez, eles foram em cada um, mas mesmo assim ela não se conformou, porque ela disse: olha, mesmo assim, o prejuízo
vai estar presente, porque eu vou ter que pagar e o dinheiro foi perdido. O dinheiro foi perdido. Então ela agradeceu a ajuda do outro judeu, mas ela teve uma ideia. Ela resolveu colocar cartazes na feira, cartazes lá no hotel, cartazes no percurso onde ela acha que perdeu dinheiro, dizendo que havia perdido dinheiro, e que ela dava uma boa recompensa a quem encontrasse o dinheiro e devolvesse. E quando foi no final do dia, bate lá no hotel um homem procurando-a, né? Ele diz: olha, você é que fez esse cartaz, que você perdeu dinheiro? Ela: sou eu mesmo. Olha, eu quero lhe dizer que eu encontrei o dinheiro. Então ela começou a fazer festa, né? Ela pulou, louvou, né? Começou a dar glórias a Deus. Disse: oh, muito obrigado, né? Muito obrigado porque você veio devolver o dinheiro, né? Muito obrigado. E ele disse: não, eu não vim devolver o dinheiro. Ela: como não? Então por que você está aqui? Disse assim: olha, eu vim aqui para que você pare de procurar, pare de esperar receber o dinheiro de volta, porque eu recebi o dinheiro é meu. Eu achei o dinheiro é meu. Ela: não, mas isso não está certo, você está se comportando como um ladrão. O dinheiro é meu, eu perdi o dinheiro. Assim: olha, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu vou lhe fazer uma pergunta sincera e você me responde sinceramente. Você tinha esperança de fato de encontrar esse dinheiro? Responda sinceramente. Ela disse: não, eu não tinha esperança de encontrar esse dinheiro novamente. Pois é. Olha, eu sou um justo. Eu pratico a lei judaica. E a lei judaica me dá razão. Se você não tinha mais esperança de perder o dinheiro, então o dinheiro é meu, que eu achei. Ela: não, mas você não está sendo totalmente honesto. E aí ele fez uma proposta para ela: olha, vamos fazer o seguinte, vamos procurar o rabino na cidade. E ele vai lhe explicar que eu tenho razão. Porque você perdeu a esperança, você desistiu do dinheiro. Então quando você desiste, né, você está desconectado daquilo que era seu. Se você estava desconectado, então quem achou o objeto passa a ser o seu dono. No caso, eu. E eles foram lá para o rabino, né, contaram toda a história. E o rabino, após escutar toda a história, disse: só um momento, que eu vou dizer de quem é o dinheiro. Então o rabino começou a pensar em todas as halahotes, né, toda a halahá daquela situação, que o Talmud de fato ele diz isso. Quando a pessoa ela desiste, ela se desconecta daquilo. Se ela se desconecta, ela perde aquilo não é mais dela. E o rabino ficou pensando, até que ele chegou a um veredito. Então ele chegou para o homem que encontrou o dinheiro e disse: olha, devolva o dinheiro para ela, o dinheiro é dela. E aí ele questionou: rabino, lhe respeito muito, lhe considero muito, eu vou lhe obedecer, porque você está dizendo que é dela, se você está dizendo que é dela, ok, vou devolver o dinheiro. Mas me explique, não estou entendendo. Eu vou lhe explicar. Ela era somente uma representante do verdadeiro dono do dinheiro. E o verdadeiro dono do dinheiro era o marido dela. O marido dela nem está sabendo dessa situação. Portanto, o marido dela não se desconectou desse dinheiro. O marido dela não desistiu desse dinheiro. Então, o dinheiro continua sendo dele. Então, devolva o dinheiro para ela. Então, assim, a situação ela foi resolvida e o dinheiro voltou para a mulher e ela pôde pagar os fornecedores com o dinheiro que ela havia levado, perdido e agora recuperado. Então aqui está a lição para as nossas vidas, uma lição prática, uma lição importantíssima. Nós nunca devemos
desistir daquilo que o Eterno nos entregou ou nos confiou. Nunca devemos desistir, porque a partir do momento que nós desistimos daquilo, nós nos desconectamos daquilo. E a desconexão é perda. A desconexão, ela faz com que nós deixemos de avançar naquilo que o Eterno ele nos entregou e nós desistimos. Então essa é a primeira grande lição. E era isso que Moisés ele estava fazendo. Ele não estava desistindo de entrar na terra. Ele não estava querendo se desconectar do mundo físico. Ele queria manter essa conexão do físico com o espiritual, que é algo que nós devemos sempre estar preocupados em manter. A conexão com a unidade espiritual das nossas vidas, que é Hashem, que é o Eterno de Israel. Então, essa é a primeira grande lição, que aí já envolve a segunda grande lição. Nós nunca devemos perder a conexão. Conexão com Kadosh Baruch Hu, a conexão com o Eterno de Israel, ela é tudo, porque ali está toda a nossa essência. Quando a gente permite essa desconexão, a gente perde a essência. A gente deixa de ser a imagem e semelhança daquilo que nós fomos criados. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Eterno. Então, quando a gente perde essa conexão, a gente está deixando de lado, a gente está deixando de ser essa imagem e essa semelhança. Então, essa aqui é a primeira grande lição que nós tiramos dessa porção de Vayet Hanan. Então, algo tremendo. Por isso que Moshe, ele insiste, ele fica suplicando para entrar na terra de Israel, porque ele não quer desistir, ele não quer se desconectar. Isso é uma grande lição para as nossas vidas, que nós possamos, nunca desistir e nunca se desconectar daquilo que o Eterno tem nos proporcionado. Amém? Baruch Hashem. E aí nós podemos passar para fazer uma análise da palavra, da expressão Vayet Hanan, ou seja, eu supliquei, eu implorei, eu pedi. É outra lição importantíssima nas nossas vidas, fundamental nas nossas vidas. Às vezes a gente, não quero pedir isso ao Eterno, não vou importunar o Eterno com isso, o Eterno ele tem coisas mais importantes para fazer. Não! Nós somos a coisa mais importante do Eterno. Nós somos a prioridade do Eterno. Ele nos criou com uma missão, com um propósito. E para cumprir nossa missão, nosso propósito, nós temos que ter todo o material, todas as ferramentas, todos os recursos para cumprir o propósito, a missão para o qual Ele nos enviou para este mundo. Então é a Ele que nós devemos pedir, é a Ele que nós devemos suplicar, é a Ele que nós devemos estar sempre implorando. E para isso, veja a lição do Rabino Shaul, lá no livro de Filipenses, capítulo 4. Um dos meus textos preferidos da Brit Hadashah. Filipenses 4, eu me alimentei durante muito tempo desse texto. É algo tremendo, é algo que traz novidade para as nossas vidas. Filipenses 4, a partir do verso 4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O Senhor está perto. O Senhor está perto. Às vezes a gente sente que o Eterno não está perto. Às vezes a gente pensa que o Eterno não está olhando. Às vezes a gente pensa que o Eterno não está atento à nossa situação, à nossa condição. E no entanto, Ele está perto. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração
e a vossa mente em Yeshua HaMashiach. Olha só que coisa tremenda. Primeiro ele diz que a gente não deve andar ansioso por nada. A ansiedade é um sentimento que em equilíbrio nas nossas vidas nos faz bem. Mas é também um sentimento que quando ele está desequilibrado, ele é terrível na vida do ser humano. Haja vista hoje, né, essa epidemia de pessoas ansiosas que nós temos. Por quê? Porque estão desconectadas. Elas não estão conectadas à fonte da vida, à fonte da bênção. Não estão, elas estão desconectadas. Então o Rabino Shaul diz: não andeis ansioso de coisa alguma, de nada a gente deve andar ansioso, nada. Ele diz: ó, em tudo, porém, sejam conhecidas diante do Eterno as vossas petições. Então, o que você tem de pedir, peça ao Eterno. O dono do ouro e o dono da prata, peça ao Eterno. Peça ao Eterno. E ele vai dar segundo a boa análise dele. Né? Se ele der, é porque você está no tempo de receber. Se não der, é porque ainda não está no tempo de receber. E ele vai consolar, porque nós estamos no tempo de consolo. Seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Olha aqui, oração é tefilá. Nós vamos já ver a conexão de tefilá com Vayet Hanan. Pelas orações, pela súplica, com ações de graça. Ações de graças são louvores ao Eterno. E será que os louvores, os cânticos ao Eterno têm alguma ligação com a tefilá, com a oração e com Vayet Hanan? Vamos já ver. E a paz do Eterno, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Yeshua HaMashiach. Coração e mente. Coração e mente. A sede das nossas emoções com a sede dos nossos pensamentos. Mundo superior com o mundo inferior. Olha só aqui como texto de Filipenses, o texto do Rabino Shaul está alinhadíssimo com a Torá do Eterno, Baruch Hashem. E aí, o Rabino Shaul ele completa, lá no verso 8, com algo tremendo. E mais uma vez, ferramenta que está à disposição para nós praticarmos diariamente nas nossas vidas. Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é o pensamento? Onde está o nosso pensamento, ali vai estar a nossa realidade. O pensamento ele é a sede da realidade. Então, se eu penso em doença, se eu penso em derrota, se eu penso em fracasso, se eu penso em pobreza, se eu penso nas dívidas, se eu penso nos desafios que eu não consigo vencer, é ali onde vai estar a minha realidade. E não é isso que ele orienta. Ele diz, ó, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Baruch Hashem, Baruch Hashem. E o que também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. A Shalom do Eterno vai estar conosco. Nós poderemos avançar cumprindo o propósito do Eterno, fazendo a vontade dele, sendo um canal, sendo um instrumento para estabelecer o reino dele aqui neste mundo. E como isso é urgente, nas nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam, na nossa cidade, nosso estado, nosso país, neste mundo. Amém? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Então vamos lá. Olha só que coisa tremenda. Mostra aqui mais um slide. Então nós estamos vendo aí. A palavra na esquerda, Vayet Hanan, é igual a Tefilá, que é igual a
Shirá, ou seja, Vaet Hanan, e eu supliquei, Tefilá, oração, Shirar, cântico, todos têm a mesma gematria, 515. Não é à toa, não é à toa. Olha só a importância da oração, a importância do louvor, a importância de a gente estar com os nossos lábios sempre prontos para pedir o Eterno, orar no seu nome e louvá-lo pelo bem e pelo favor que ele sempre está pronto a fazer por nós. Que coisa tremenda, hein? Baruch Hashem. Veja, lá em 1 Tessalonicenses 5, 17, 19 diz: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Eterno em Yeshua HaMashiach para convosco. Não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. Ou seja, quando estamos de fato orando sem cessar, e em tudo dando graças ao Eterno, para que ele faz ou deixa de fazer nas nossas vidas, é porque esta é a vontade dele, através do seu Mashiach, através de Yeshua HaMashiach. Ele fala, ó, não extingais o Espírito. O que é o Espírito? O Espírito é o poder do Eterno. Então, quando a gente não ora sem cessar, para de dar graça, e acha que o Eterno ele não está fazendo prevalecer a vontade dele nas nossas vidas, a gente está diminuindo o poder do seu Espírito nas nossas vidas. Nós sabemos que a gente não pode viver nesta vida sem poder. Porque o poder, ele é querer. Quando a gente quer poder, ele vem para nos auxiliar, para nos ajudar. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Vamos lá. Mais um slide. Veja. Então, mostrei aí, né? Vaet Hanan igual a Tefilá, que é igual a Shirá. Gematria 515. E aí, vejam. Aí eu pego Vaet Hanan, que é a gematria 515, que é o nome da nossa porção, mais Yud Revav He, dá 26, vai dar 26 mais 515 vai dar 541, que é Israel. Ou seja, quando estamos em Tefilá, quando estamos em Vaet Hanan, quando estamos em Shirá, né, nós estamos conectados ao nosso Criador, a Kadosh Baruch Hu, e o Revav He, nós somos Israel. De fato, nós estamos sendo Israel. Olha só que coisa tremenda. Veja a importância da conexão, a importância da unidade. A importância da unidade. É por isso que nessa porção tem o primeiro parágrafo do Shema, a principal reza do nosso povo, aquele que nos vai, a oração que nos traz a consciência do que de fato é a unidade. E qual a importância da unidade? A unidade, ela vai fazer com que nós vençamos este mundo de dualidade. A gente não vai estar cocheando entre dois caminhos, o caminho é um só. E a gente vai trilhar nele, e vai seguir, vai persistir nele, vai vencer nele, para a honra e para a glória do Eterno de Israel. Baruch Hashem. Nessa porção, como eu falei lá no início, aparecem novamente os 10 ditos, as 10 palavras, os 10 mandamentos, né? Há pequenas diferenças com relação ao que aparece lá na porção de Itrô. E veja, os 10 mandamentos, os 10 ditos, as 10 palavras, não são 10 mitzvot. As pessoas se confundem, pensam que os 10 mandamentos são 10 mitzvot. Não são. Na realidade, os 10 ditos, as 10 palavras, os 10 mandamentos são 10 categorias que contêm todas as mitzvot. Todas as mitzvot. Então, quando lemos e quando ouvimos os 10 ditos, as 10 palavras, estamos ouvindo toda a Torá. Olha só que coisa tremenda. E é a Torá que desce do mundo superior para o mundo inferior. Nós vamos já entender como essa dinâmica, né, de como saímos do físico para o espiritual e como do espiritual vem para o nosso mundo físico. E nessa porção temos também o primeiro parágrafo do Shema, como eu já falei, né? O Shema, ele é a chave
Ele é a vacina para sairmos do mal e da fragmentação, da ruptura, da desconexão. O Shema, ele aponta para a unidade, ele aponta para a conexão com os mundos superiores, ele aponta para a conexão com o nosso Criador. Baruch Hashem. E aí a gente já pode partir para o próximo slide. Veja. Aqui no próximo slide, nós vamos ter as chaves para a unidade com o sagrado, que são basicamente 3 chaves. Nós vamos ter 3 chaves que, quando nós temos consciência dessas 3 chaves e começarmos a utilizarmos essas 3 chaves nas nossas vidas, nós vamos estar num caminho, num sistema de conexão com o sagrado, de unidade com o sagrado. E isso, meus irmãos, faz toda a diferença nas nossas vidas. Isso nos dá uma nova perspectiva, uma nova visão do viver aqui neste mundo físico, neste mundo material. Então veja aí, Tefilá. A Tefilá, ele é um movimento espiritual de baixo para cima. A Tefilá é aquilo que vai trazer para a realidade o que não existe. Aquilo que ainda não existe. É a Tefilá que faz isso. Quando a pessoa está doente, precisa de cura, o que ela faz? Ela ora. E aí, ela faz um movimento de baixo para cima, pedindo cura aos altos céus, a Kadosh Baruch Hu, e de lá de cima vem aquilo que ainda não existe, que é a cura para aquela pessoa. Então a Tefilá é um movimento espiritual de baixo para cima. E nós temos a Torá, como eu falei aqui, os 10 ditos, os 10 mandamentos, as 10 palavras, que é um movimento espiritual de cima para baixo. Então essas duas chaves, elas vão se encontrar e se conectar exatamente lá no Shema Israel. Ouve Israel, o Eterno, nosso Deus, o Eterno é um. E veja, Torá, a gematria de Torá é 620. A mesma gematria de Keter, que é coroa. Então, Keter é a primeira sefirá da árvore da vida. Então a Torá ela vem de cima para baixo. A Tefilá vai de baixo para cima. E aí quando eu tenho uma unidade, consciência da unidade, que o Eterno é um, e o seu nome é um, que ele tem um povo, ele tem uma terra, ele tem uma Torá, ele tem uma Shia, consciência dessa unidade, aí essas 3 coisas, essas 3 chaves, elas se encontram e formam um cordão de 3 dobras. Cordão de 3 dobras. Algo profundo, algo tremendo, algo magnífico, que são propriedades nossas. O Eterno nos deu, o Eterno nos legou isso. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então vamos lá. A primeira chave para a unidade consagrada, Tefilá. Então o Eterno, ele é a fonte da cura. O Eterno, ele é a fonte da unidade. Movimento de baixo para cima. A segunda chave para a unidade consagrada, a Torá. A ferramenta correta para se unir ao Eterno. Conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Você quer uma ferramenta, você quer o objeto que de fato vai lhe unir ao Eterno, é a Torá. Não tem outra ferramenta. É a Torá do Eterno. É através do estudo da Torá, da prática da Torá, que a gente vai conhecer o Eterno e prosseguir em conhecê-lo. E aí nós temos a terceira chave. Como eu falei, é o Shema.
Shema Israel, a chave para vencermos a dualidade, a chave para vencermos a fragmentação e o mal. O Shema nos traz a consciência de que tudo vem do Eterno, de que Ele é um e o seu nome é um. Que Ele é um e o seu nome é um. Veja, e aí nós vamos ter a correção do sentido da nossa audição. Nós estamos no mês de Av. Acabamos de passar pelo dia 9 de Av, Shavuot, o dia mais escuro para o povo de Israel, porque foi nesse dia que os espias vieram com um mau relatório da terra de Israel, e o povo deu ouvidos, ou seja, o povo ouviu. Quando nós vemos algo, nós estamos sendo impactados pelo exterior, mas quando nós ouvimos algo e damos atenção, e escutamos aquilo, damos crédito àquilo, nós estamos internalizando aquilo, é algo que fica interno. E eles falaram mal da terra, Lashon Hará, e o povo escutou, o povo internalizou, e aquilo trouxe ruptura, desconexão. Por isso que nós temos que corrigir o sentido da nossa audição, para ouvirmos de fato que o Eterno é um e o seu nome é um. Como eu falei lá atrás, falar mal não tinha nenhum problema se ninguém escutasse aquilo que estava sendo dito. Só que as pessoas escutaram, e as pessoas deram ouvido, e as pessoas deram crédito, e as pessoas internalizaram aquilo, e aquilo ali trouxe derrota para o povo. Então, o sentido da visão nos conecta com o exterior, já o sentido da audição faz com que internalizemos o que ouvimos. O Shema Israel é a chave para vencermos a dualidade, a fragmentação e o mal. O Shema nos traz consciência de que tudo vem do Eterno, que Ele é um e o seu nome é um. Estou fazendo questão de repetir, para que nós possamos internalizar esta verdade. Quando a gente internaliza esta verdade, nós começamos a corrigir os sentidos do nosso corpo, nossa visão, nossa audição, e até o nosso falar, para que de fato nós possamos viver alinhados com a vontade e o propósito do Eterno. Baruch Hashem. Então, meus amados, esta é a reflexão para Parashá de Vayetran. Todo o conteúdo dessa porção, né, ele tem um forte apelo para que a gente guarde e cumpra os mandamentos do Eterno, de forma que os mesmos não devam ser um simples assunto, um simples estudo, mas que a gente possa meditar, que a gente possa trabalhar com afinco para colocar em prática a palavra do Eterno, porque ela é quem faz toda a diferença. Amém? Baruch Hashem. Então, meus amados, que a gente possa extrair as lições dessa porção. Nunca desistir, nunca perder a conexão e usar essa ferramenta da Tefilá, que é um movimento espiritual de baixo para cima, unindo com a Torá, que é uma ferramenta espiritual que vem de cima para baixo, e possamos nos conectar ao sagrado através do seu Shema Israel, ouvir a voz, né? O Eterno é um, o seu nome é um, e unidos e conectados com o sagrado, com o Kadosh Baruch Hu, nós de fato possamos espelhar sua imagem e sua semelhança, e o mundo possa ver isso nas nossas vidas, e este mundo ele possa ser curado, possa ser transformado, ele possa ser salvo, ele possa ser de fato restaurado para aquilo que o Eterno sempre quis e propôs para este mundo físico. Amém? Baruch Hashem. Apareceu aí várias vezes como você pode contribuir conosco, se até tocar no teu coração, contribua. Nós temos aqui feito um belo trabalho, né? Muitas pessoas têm se achegado a nós, Baruch Hashem. Nós temos aqui trabalhado com afinco, né, para estudar a Torá,
praticar a Torá, para que sermos um farol do Eterno, né? Aqui na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, aqui na região Nordeste, né? E que nós possamos, junto com outras comunidades, né, do Eterno, possamos fazer a diferença, né? E fazer a nossa parte para a transformação e para a salvação deste mundo, para a honra e para a glória do Eterno de Israel. Amém? Então, um bom dia a todos mais uma vez, Shabbat Shalom e até uma próxima oportunidade, se o Eterno assim permitir. Amém.